Oi, gente, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje eu vim responder pra vocês a tag dos clichês. Essa tag foi criada pela Angélica lá do canal Vamos Ler e eu fui tagueada por várias pessoas pra poder fazer essa tag, principalmente vocês, inscritos e seguidores das redes sociais do blog e do canal, que vão estar aqui embaixo se você ainda não nos segue. E nessas redes sociais, alguns de vocês já andaram me pedindo pra fazer esse vídeo, então eu vim aqui hoje finalmente gravá-lo pra vocês. Então vamos às perguntas. A primeira pergunta é: quem eu escolho um triângulo amoroso que você achou desnecessário? E rapidamente me vem à cabeça aqui a seleção com a América, o Maxon e o Aspen, porque pra mim o Aspen tá ali assim como um pano de fundo apenas da história da América, só pra dizer assim que ela teve alguma coisa, né, que ela teve um relacionamento antes, enfim, pra ter mais uma coisinha pra encher ali a história dela, né, do background dela antes dela ir pra seleção. E ao longo da trilogia eu não vi muito motivo de o Aspen estar ali, de ele, enfim, participar da história, porque realmente eu vejo que ele não participa tanto assim. E, enfim, eu acho ele desnecessário pra história, eu acho todo esse triângulo amoroso também desnecessário. Pergunta número 2 é: soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Pede pra você mostrar então o último livro que você leu que tem essa frase. Eu já reparei nessa frase algumas vezes, principalmente nos Young Adults ali, que é bem típico de ter esse tipo de frase clichê. Mas se eu não tô enganada, a última vez que eu li essa frase foi aqui em Essa Luz Tão Brilhante, porque por mais que a frase não seja exatamente essa, né, assim, com toda essa estrutura exata, se eu não tô enganada, em algum momento aqui nessa história, aqui nesse livro, a protagonista usa um termo semelhante que vai dar ali a mesma ideia de você, né, soltar o ar que você não sabia que estava aprendendo. O número 3 é: oi, já te amo, Instalove mais rápido. E eu escolhi aqui então No Limite da Atração, da Kate McGarry, porque nesse livro aqui eu lembro que assim, antes das 100 páginas, o Noah, que é o protagonista, já sabia que ele estava apaixonado pela mocinha da história. E eu lembro de eu achar aquilo, tipo, muito rápido, porque pra mim, que eu tava lendo já bastante rápido, pareceu que tinha sido super instantâneo essa descoberta desse sentimento que ele tinha pela protagonista, e eu fiquei realmente chocadíssima. Mas se eu não tô me enganada, esse aqui foi o mais rápido de todos que eu já vi, assim, porque se eu falei 100 páginas, foi demais ainda. Eu acho que antes das 80 ali, ele já sabia que ele gostava dela. A pergunta número 4 é: carregava uma bigorna nas costas. O personagem que carrega a culpa do mundo nas costas. Eu demorei um tempão pra poder escolher esse livro, porque na verdade eu não lembrava de ter lido um assim que fosse tão claro, que fosse tão óbvio, mas então eu resolvi escolher aqui a Invenção das Asas, da Simone Kidde, mas não só por causa de uma personagem que tem aqui, que é a Encrenca, que ela é uma escrava. Então vocês já imaginam, né, que tudo que acontece de errado na realidade, na casa lá principal, na casa grande da família, vai cair sobre os escravos. Então aqui a protagonista principal é uma escrava, né, uma das protagonistas principais é uma escrava, e muita coisa de errado que acontece, ela acaba levando a culpa, assim como os outros escravos que são ali amigos e parentes dela. Então eu resolvi escolher esse livro aqui pra poder encaixar aí nessa pergunta. O clichê número 5 é o complexo do melhor amigo, e pede pra você mostrar um livro que tenha um melhor amigo que se apaixonou pela protagonista ou vice-versa. E eu escolhi aqui então o Perdendo-me, da Cora Carmack, porque nesse livro aqui a Bliss, ela não se apaixona pelo melhor amigo, mas o melhor amigo gosta dela, então eu escolhi esse pra entrar nessa categoria. Também poderia ter escolhido Crepúsculo com o Jacob, mas já vai estar batido, então esse aqui. A pergunta número 6 é o intelectual, aquele personagem que faz você se sentir estúpido. E quem não se sente estúpido perto da Hermione Granger de Harry Potter? Essa resposta também é clichê, já que a gente tá na tag dos clichês, vamos ser clichê também nas respostas. Mas eu também pensei em trazer pra aqui A Culpa das Estrelas, porque o Gus e a Hazel, apesar de eles serem bem novos, eles têm umas tiradas assim bastante inteligentes que eu não tinha na idade deles e talvez eu não tenha até hoje. Mas enfim, eu acabei escolhendo a Hermione porque ela é a master de saber tudo, assim, de ser nerd, enfim, de ser extremamente inteligente. A pergunta número 7 é o casal silêncio, aquele casal que não conversa muito, né, que tem aqueles lapsos de comunicação. E eu escolhi aqui então Tentação Sem Limites, da Abby Glines, porque é nesse livro aqui da trilogia Sem Limites que a coisa chega em um patamar assim absurdo, um nível muito absurdo de falta de comunicação, que, enfim, todos os problemas que foram desenvolvidos aqui nesse livro, se ele simplesmente tivesse sentado e conversado, talvez metade desse desenrolar aqui não teria sido da forma como foi, e teria com certeza poupado bastante saliva e bastante estresse pra esse casal. A pergunta número 8 é o poderoso chefão, aquele personagem super novo que já tem altos cargos e ganha um salário altíssimo. E, nossa, eu preciso dizer que esse clichê é um dos que mais me incomodam, porque deixa a gente, né, principalmente a gente que tá nessa faixa de idade aí, mais ou menos
que os personagens que já estão recebendo salários altíssimos e com cargos maravilhosos. E eu acho que isso acaba fazendo a gente se sentir mais frustrado do que a gente já se sente normalmente com as cobranças que a gente já tem, mas enfim. E eu poderia então ter escolhido o Christian Grey, de 50 Tons de Cinza, mas eu não tenho mais esse livro aqui, então eu escolhi o Tensão, da Gail McHugh, porque nesse livro aqui, os dois personagens principais ali, masculinos, são personagens da alta patente, chefes de empresas, CEOs, enfim, que recebem salários altíssimos nas suas casas ali dos 25, 26, 28 anos, mais ou menos. Então eu acho que aí eles preenchem essa pergunta da tag. A pergunta número 9 é o engraçadinho chato. Personagens que acabam sendo chatos tentando serem legais. Eu escolhi, assim, que me veio primeiramente à cabeça, não precisei nem pensar muito pra escolher esse livro, que foi o Magnus Chase, o Deus de Asgard, o livro número 1, que foi o único que eu li até agora, que é A Espada do Verão. Nesse livro aqui, a gente vai conhecer o Magnus Chase, e ele é o personagem engraçadinho chato, que tá sempre querendo fazer piada, que tá sempre querendo, sabe, aparecer de algum jeito, e que acaba fazendo tudo se tornar muito cansativo. Eu já terminei a leitura, assim, de saco cheio do Magnus, porque ele o tempo todo fazia umas piadinhas, assim, que só ele achava graça. E ele força muito, assim, acho que o Rick Riordan nesse livro, ele forçou muito pra que a gente gostasse do Magnus, pra que a gente tivesse simpatia por esse personagem novo dele, e acabou que aconteceu o contrário comigo, porque eu não me simpatizei tanto assim com ele. Na realidade, eu me cansei dele muito rápido aqui enquanto eu li esse livro. A pergunta número 10 é o personagem principal coadjuvante, que é mais ou menos ali quando a história tá toda focada no personagem coadjuvante ou no par romântico da história. E essa pergunta, quer dizer, essa resposta na verdade também é bastante clichê, né, o livro que eu escolhi, que é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, porque nesse livro aqui a gente conhece a Tate e o Miles, mas do passado da Tate a gente sabe muito pouca coisa, apesar de o livro ser predominantemente narrado pelo ponto de vista dela, a gente sabe pouquíssima coisa do passado dela, ao passo que do passado do Miles, por ele ser essa pessoa problemática e ele ser todo enigmático, a gente acaba sabendo bem mais, e mesmo enquanto eu fazia a leitura eu me sentia incomodada um pouco com isso, mas no fim das contas eu acabei gostando do livro, só que para essa pergunta não tem outro livro, não existe. Eu acho que eu tenha lido outro livro que poderia preenchê-la, e eu acredito que muitos outros canais e outras pessoas que responderam essa tag também optaram por esse livro aqui para responder essa pergunta. E a 11ª e última pergunta é o leitor do contra, e pede pra gente falar um clichê da literatura que, né, tem bastante e a gente adora. E eu escolhi aqui então Jogos Vorazes para poder caracterizar essa resposta aí, que são as protagonistas fortes. Enfim, essas protagonistas girl power, que realmente vão lá e fazem o que elas precisam fazer, e que normalmente elas têm a missão de fazer alguma coisa realmente grandiosa, que elas têm grandes responsabilidades. Então, aqui eu escolhi Jogos Vorazes por causa da Katniss, porque eu acho que ela é a personagem recente que mais marcou, assim, essa questão da feminilidade, da força das mulheres. Então eu escolhi esse aqui para poder responder essa pergunta e finalizar a tag então. Então, gente, essas foram as minhas perguntas para essa tag. Eu não vou marcar ninguém, sintam-se marcados. Se você quiser responder essa tag, deixe aqui nos comentários só se vocês forem responder ou não, para eu poder ir lá assistir também. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir para ajudar na divulgação e se inscreve aqui ao lado para ficar por dentro das próximas novidades aqui do canal. É isso, eu vou ficando por aqui, um beijo